Olá, bom dia. Quero dar boas-vindas a você que está chegando aqui para estar conosco nesse programa que é uma bênção para a nossa vida, que é o programa Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Como é bom poder chegar até você para levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra para abençoar não somente as suas manhãs, mas todos os momentos em que você quiser ouvir uma palavra para edificação da sua fé, para fortalecimento da sua fé, aqui na IPP-TV. Nós temos o programa Vida Devocional, dentre outros programas que tem sido uma bênção. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nesse momento conosco, participando no chat. Temos aqui já a Josimari, dentre outras pessoas que estão ao vivo conosco, como, por exemplo, temos o João Alves, o Valcion Pereira, o Wellington, João Eduardo, temos a Eliane, a Amália, dentre outras pessoas que estão participando conosco aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração, porque logo após o momento da palavra, nós estaremos orando. Bom orar, meus irmãos. Aquele que não pede, não recebe. Aquele que não busca, não encontra. Aquele que não bate, certamente não abre-se-vos-á as portas que tanto precisamos. Deus, Ele deseja que nós importunemos o trono da graça, porque Ele nos deu justamente a oração como esse meio de graça para alcançarmos as suas bênçãos. E são muitas bênçãos que Deus tem para o seu povo, ok? Quero convidá-los a abrirem comigo a Bíblia para nós lermos o texto e meditarmos nas Escrituras em lições preciosíssimas do Salmo 33. O Salmo 33, onde nós aprenderemos sobre louvar ao Senhor com alegria, com gratidão e também com reverência. Esses são os motivos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos, depois nós percorreremos por todo o Salmo. Diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e também com júbilo. Vamos orar? Pai, está aqui a tua palavra, eis-nos aqui diante do Senhor, com muito temor e reverência, na expectativa de que o Senhor fale conosco, porque cremos que quando abrimos a tua palavra, é o Senhor, é a tua boca falando com o teu povo. Fala conosco, Senhor, abençoa-nos, dirige-nos, orienta-nos. Essa é a oração que fazemos, que suplicamos e rogamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quais são os motivos pelos quais nós devemos adorar e entoar ao Senhor? Esse salmo, ele não tem aqui no título, em itálico, o seu autor, mas a tradição teológica, quando nós olhamos para os salmos, e mesmo aqueles que não têm no seu título o autor ali descrito, nós comumente entendemos que o autor do salmo anterior também é o autor desse salmo. E o autor do Salmo 32 é Davi. Então, esse Salmo 33 é mais um dos tesouros de Davi, como falou o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Por que são tesouros? Porque nos Salmos nós vemos esses homens de Deus, os autores dos Salmos, os salmistas, descrevendo preciosos tesouros
espirituais que expressam muitas vezes lamento, mas também na maioria das vezes alegria, confiança, fé em servir ao Senhor. Lamentos porque nós sabemos que nós vivemos em um mundo caído e nós precisamos muitas vezes derramar o nosso coração e a nossa alma diante do Senhor, suplicando a Ele graça e misericórdia, e a nossa esperança para dias melhores e para a nossa salvação está tão somente no Senhor. Nos tempos de crise, nos tempos de angústia, é nele que nós devemos buscar auxílio, fortalecimento para a nossa fé e a nossa alma. Mas também os salmos, eles expressam a alegria, a gratidão e o temor, a reverência que nós que somos servos de Deus devemos expressar ao Deus da nossa salvação. E esse salmo expressa justamente esses elementos que dizem como nós devemos adorar e louvar o nosso Deus. E o salmista Davi, especialista, como alguém que era músico, alguém que era um cantor, alguém que acima de tudo era um adorador, ele expressa nesse salmo como nós devemos louvar ao Senhor. E o texto diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, porque aos retos fica bem louvá-lo. Aqui nós vemos pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos adorar e louvar ao Senhor. E o primeiro deles está aqui, nesse primeiro versículo, onde diz que nós devemos louvar ao Senhor com alegria. Porque o texto diz exultai. Essa palavra exultai não é apenas nós nos alegrarmos no Senhor, mas nós nos alegrarmos com intencionalidade e intensidade. É como se o salmista estivesse dizendo: nós devemos louvar ao Senhor com alegria, ao ponto de saltarmos de alegria. Exultar é isso, é saltar de alegria. Porque a nossa alegria está no Senhor. A alegria do Espírito Santo é a alegria que suplanta, que supera, que nos leva a estar acima de toda e qualquer situação de tristeza e de adversidade. A alegria que o justo, que o crente, ele tem no Senhor, é uma alegria que faz nos superar toda e qualquer adversidade e problema. É quando Deus nos faz andar altaneiramente. Não importam as circunstâncias ao nosso redor. Nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor e Deus é aquele que abençoa o seu povo de muitas formas e que nós podemos esperar e confiar alegremente no Senhor. Mas é também um outro motivo pelo qual nós devemos louvar ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor com gratidão no coração. E no versículo 2 diz: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Meus irmãos, nós devemos louvar ao Senhor porque nós devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem sido aquele que tem sido a nossa proteção. O Senhor é aquele que tem abençoado, cuidado do seu povo em todas as áreas. Portanto, nós devemos ter corações gratos ao Senhor. Acima de tudo, gratos pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos afastados de Deus, inimigos de Deus, rebeldes. Não havia nada de bom em nós e nem há. É tão somente a graça do Senhor
que nos restaura desse estado de morte, de cegueira espiritual. É somente Ele que nos dá uma nova vida. Somente Ele nos redime, nos restaura. Só Ele é aquele que nos dá a vida eterna. Deus, Ele tem feito grandes coisas por nós, por isso nós nos alegramos com gratidão no coração, louvamos a Ele. Mas nós também encontramos aqui o modo que nós devemos louvar ao Senhor. Primeiro, com alegria. Segundo, com gratidão. Em terceiro lugar, eu quero destacar a fidelidade de Deus. O Senhor, Ele é fiel. E mesmo que eu não mereça, Ele continua fiel. Ele permanece fiel a si. Porque o Senhor, Ele é comprometido com a sua palavra. E a sua palavra nos traz promessas extraordinárias e todas as promessas do Senhor se cumprem. Nenhuma de suas palavras e nenhuma de suas promessas jamais falharam. Todas elas se cumpriram. E nós podemos louvar ao Senhor porque Ele é fiel. Deus é fiel. No versículo 3 e 4 diz: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. O proceder do Senhor é fiel. O Senhor, Ele é fiel em todas as coisas, Ele é perfeitamente, infinitamente fiel. Deus, Ele não pode negar-se. Ele não pode negar a si mesmo, nem negar a sua palavra. Então, se tem três coisas, três modos pelo quais nós devemos louvar ao Senhor. Essa deve ser a atitude dos justos. Nós devemos louvar a Deus primeiramente porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então nós devemos louvar com alegria. Nós devemos louvar com gratidão. E nós devemos louvar porque Ele é fiel. E aí eu quero mostrar um pouco nesse salmo que existem motivos preciosos que expressam essa fidelidade de Deus, motivos pelos quais nós devemos louvá-lo. No versículo 5, nos mostra que nós devemos louvar a Deus porque Ele é justo. Veja, o texto diz: Deus, Ele ama a justiça e o direito. O texto também diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Então vejam motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus com alegria, com gratidão e por causa da sua fidelidade. Nós devemos louvar ao Senhor porque Ele é justo. Nós devemos louvar ao Senhor por causa da sua justiça. Quando nós nos sentirmos injustiçados, nós não devemos buscar a justiça própria. Não devemos buscar a vingança, porque o Senhor é a nossa justiça. Ele ama a justiça e o direito. Portanto, nós devemos louvá-lo, porque mesmo que nos sintamos injustiçados, perseguidos, decepcionados, porque infelizmente nesse mundo caído nós lidamos com pessoas que são pecadoras assim como nós, e nós nos decepcionaremos com as pessoas. E mais, muitas vezes nós seremos injustiçados. Isso ferirá o nosso ego, ferirá o nosso senso de justiça própria. Mas o que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é justo. Nós podemos encontrar descanso, alegria e gratidão na sua justiça.
Ele é fiel e justo. E a nossa justiça não vem de nós mesmos, nem mesmo dos nossos méritos, mas a nossa justiça vem dele. Porque foi Cristo Jesus que lá na cruz do Calvário pagou o alto preço. Foi ele que andou nessa terra e cumpriu toda a justiça de Deus. Foi ele que cumpriu as exigências da lei no meu e no seu lugar. Por isso, a nossa justiça é pela fé. Fé nele, em Jesus Cristo, que imputa a nós, ou seja, que atribui a nós a sua justiça, porque tão somente ele é o justo e o justificador de todo aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo, que coloca a sua fé em Deus, que coloca a sua confiança em Deus. Foi Jesus que obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, e foi ele que lá na cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, e por isso a sua justiça é imputada a nós, e nós somos justificados, declarados justos. Então confie no Senhor. Isso é motivo para você se alegrar, isso é motivo para você agradecer, por isso louve ao Senhor. Abra a sua boca, abra o seu coração, nada de murmuração, nada de pensamentos negativos, nada disso. Alegre o seu coração, que você tenha um coração alegre e grato, porque o coração alegre, ele formoseia o rosto, ele faz de você uma pessoa que brilha a luz de Cristo, aonde quer que você passe. Por isso, louve ao Senhor com alegria. Louve ao Senhor com gratidão, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele ama a justiça e o direito, e porque Ele é bom. A terra está cheia da bondade do Senhor, é o que fala nesse versículo 5. Mas há outros motivos, meus irmãos, pelos quais nós devemos louvar ao Senhor com alegria e com gratidão. E no versículo 6, nos ensina que nós devemos louvar a Deus por causa do seu poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Ele é o El Shaddai. Ele é aquele que criou todas as coisas. E no versículo 6 diz assim que os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Porque ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Portanto, tema o Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele é o Criador de todas as coisas. Somente Ele tem o poder de criar. E através da sua palavra, no seu poder criacional, aonde o Espírito Santo trouxe vida a toda a existência, foi Ele que trouxe a luz. Ele é o responsável pela diversidade de cores, de cheiros, de sabores. Ele que tem o poder para sustentar na sua mão potente todas as coisas, toda a complexidade que existe nas coisas macros e micros. É Ele, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder e, portanto, não há nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, louve ao Senhor com alegria, com gratidão no coração, porque o nosso Deus, Ele é fiel.
O nosso Deus, Ele é justo. Louve-o por causa da sua justiça, porque Ele ama a justiça e o direito. Louve-o por causa da sua bondade, porque a terra está cheia da sua bondade, mas também louve por causa do seu poder, porque Ele é o Deus onipotente. Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Mas nós devemos louvar a Deus também, porque Ele é o governador soberano. Ele é o governador soberano de todas as coisas. Veja que a partir do versículo 10, o texto diz assim, que o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas ofertas. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Porque o cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele é o soberano e governador do universo. Às vezes nós ficamos preocupados. Quem será o nosso governante amanhã? Nós ficamos preocupados, e claro, nós somos cidadãos dos céus, mas também cidadãos da terra. Nós queremos o melhor para a nossa nação. Nós queremos um governante que tema ao Senhor, porque como diz no versículo 12 desse Salmo 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos uma nação que teme ao Senhor, uma nação que é conhecida como um povo que vive os princípios da palavra de Deus em todas as áreas, porque se certamente assim o nosso país viver e os nossos governantes governarem, nós teremos uma nação abençoada em todas as áreas e em todos os sentidos. E como o povo de Deus, nós devemos orar pelos nossos governantes, independente de quem eles sejam. Mas nós temos a responsabilidade também de escolher alguém que teme ao Senhor, que quer governar com temor ao Senhor, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar aqueles que temem ao Senhor em detrimento daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Mas nesse versículo 12 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas feliz é o povo que Ele escolheu para a sua herança. E esse povo é a igreja. Esse povo é o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva dele, que Ele separou, santificou, escolheu para ser dele. Aqueles a quem Ele selou com o Espírito Santo e nos deu a garantia de que nós pertencemos a Ele. Nós somos o povo de Deus e nessa nação ela será feliz quando a igreja se posicionar, quando a igreja pregar o Evangelho, quando a igreja testemunhar de Cristo, quando a igreja viver de modo agradável ao Senhor e digna do Evangelho, fazendo o bem, amando ao próximo. Quando nós vivermos assim, nós influenciaremos todas as áreas da sociedade, porque nós somos o reino de Deus aqui nessa terra. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, cabe a nós, a igreja, que é a consciência do Estado, que é a voz profética dessa nação, se posicionar, porque assim veremos uma nação abençoada, porque acima de todos os reis e governantes dessa terra está o Senhor.
Ele é aquele que rege, que controla, que governa todas as coisas, porque Ele é soberano. É Ele quem frustra os desígnios dos reis. É Ele quem frustra os desígnios das nações. Não importam as nações terem o poder, não importa se as nações têm poder econômico, poder bélico, não importa se essas nações têm um poder intelectual, não importa. O nosso Deus é aquele que controla e inclina o coração do rei para onde ele quer, porque ele continua no controle, soberanamente governando sobre todo o universo. Não há rei que se salve, nem o poder dos exércitos, nem nada. O nosso Deus, ele continua no comando. E aí eu quero concluir, meus irmãos, falando aqui mais um motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus com alegria e gratidão. Eu concluo dizendo que nós precisamos louvar a Deus por causa da sua provisão e cuidado na nossa vida. Veja, a partir do versículo 18, o texto diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Deus é o nosso provedor. É Ele quem provê-nos todas as coisas. Ele é aquele que cuida de nós. Nós que somos esse povo, herança do Senhor. Nós que somos o povo que Ele escolheu para ser a sua herança. Nós somos o povo que Deus ele tem cuidado. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos povo do seu pastoreio. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. É Ele quem nos conduz com segurança para pastos verdejantes, para nos dar o alimento que precisamos. É Ele que nos leva às águas tranquilas e descanso. É Ele quem tem nos protegido. E mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não teremos mal algum. É Ele que tem cuidado de nós. E nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos alegrar e ter um coração grato. Por isso, louve ao Senhor. Deus, Ele tem cuidado do seu povo. E o texto diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ou seja, sobre aqueles que esperam nele, sobre aqueles que temem a Ele. Nós somos esses. Que Cristo pagou um alto preço lá na cruz, que fomos comprados, que fomos redimidos, temos sido cuidados, temos sido providos em tudo. Alegre-se no Senhor. O texto diz que a nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Louve o Senhor. Eu quero encorajar você nesse momento, mesmo em dias de lutas, mesmo em dias muitas vezes de fracassos, entenda, o sofrimento na nossa vida, ele é pedagógico, porque Deus sempre está nos ensinando coisas preciosas. As experiências com o Senhor, diante das adversidades, elas nos levam a crescer mais e mais. Então, mesmo no tempo de lutas, de adversidades, eu quero encorajar você, neste momento, você que me assiste, alegre-se no Senhor. Louve ao Senhor com alegria e com gratidão no coração. E os motivos eu te dei. Em primeiro lugar, por causa da sua fidelidade. Em segundo lugar, por causa da sua justiça. Em terceiro lugar, por causa da sua bondade. Nós devemos também louvar por causa do seu poder, porque Ele é o Deus do impossível, Ele tudo pode. Ele é o onipotente Deus Todo-Poderoso. Louve também com alegria e gratidão no seu coração, porque Ele é soberano. Ele continua no controle, no governo do universo. Não temas. E por fim, louve ao Senhor,
com alegria e gratidão no seu coração, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. Louve a Ele, porque Ele é o provedor, Ele é o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar pelos pedidos que aqui foram colocados. A irmã Delva, sempre presente nas nossas programações, está pedindo oração por restauração do seu filho, esposo e também o seu genro e a restauração espiritual. A Josimari ora, pede oração pelo seu filho Lucas, a conversão e a saúde mental. Jorge Gonçalves pede oração também. E outros que aqui estão, eu quero orar por você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te bendigo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nesse Salmo 33 encontramos preciosas lições, motivos extraordinários para louvarmos ao Senhor com alegria e gratidão no coração. Por isso, Deus, que o Senhor venha estar restaurando vidas nesse momento, através do poder do Teu Evangelho, o poder do Espírito Santo. Ó Deus, faz com que essa palavra venha quebrar barreiras. Corações de pedra sejam transformados em coração de carne. Que haja transformação, porque Jesus lá na cruz pagou um alto preço. Nós não somos mais escravos. Nós agora fomos libertos, estamos livres. E nós, diante dessa notícia extraordinária que é o Evangelho, nós podemos agora viver uma vida de adoração e louvor ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor com alegria e gratidão por todos esses motivos que nós aprendemos na sua palavra. Por isso, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando o meu irmão e a minha irmã que me assiste nesse momento. Essa pessoa, Deus, que não te conhece, mas que em nome de Jesus, através da tua palavra agora, ó Deus, é regenerado pelo teu Santo Espírito. Completa a tua obra, salva vidas, converte, Senhor, nossos familiares e parentes. Senhor, restaura. Senhor, que o Senhor esteja agindo com poder, curando vidas nesse momento, restaurando famílias, abrindo portas, fazendo coisas grandiosas, mas acima de tudo dando salvação. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos. Amém. Deus abençoe a sua vida.